Olhe para a pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, cumprimente seu irmão. Diga, meu irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Jesus te ama e eu também. Aleluia. Nós temos falado sobre objetivos, sonhos, metas, santificação de vida. E hoje eu queria falar algo que é fundamental também nas nossas vidas. Qual é a marca do Filho de Deus? Quando a gente, muitos de nós viemos de outras igrejas, e quando eu era pequeno, a minha mãe frequentava uma igreja, que lá dizia que a marca do Filho de Deus é o sinal da cruz. Logo que eu comecei a frequentar a primeira igreja evangélica, eu vi os jovens dizendo que era o crucifixo, a cruz de Cristo. Outros acham que é a Bíblia. Bom, irmãos, a maior prova que você é um filho de Deus é que você é diferente. Você vive uma nova vida. Não é porque alguém está te olhando. Eu já passei por essa fase, eu creio que todo mundo aqui, quando muitas vezes a gente entra na igreja, a gente acha assim, o que vale é o que pensam da gente. A pessoa pensa que eu sou assim, que eu sou bem, mas a gente vai crescendo e crescendo. E a gente entende o seguinte, que hoje nós temos que levar uma nova vida, não é porque alguém está olhando, alguém está mandando, mas porque nós somos novas criaturas. Deus mora em nós e a prova disso é que coisas que para nós eram normais antigamente, briga, ódio, inveja, palavrões, inimizade, falta de perdão, hoje já não deve mais fazer parte da nossa vida. Imoralidade, lascívia. E aqui eu queria começar esse culto lendo 2 Coríntios 5,17, que eu acho que é o versículo da palavra de Deus que caracteriza o novo nascimento. Diz assim, olha, e assim, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém é de Cristo, ou se Cristo está em alguém, é nova criatura. É tudo novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Hoje, eu não me meto na farra, porque alguém está me olhando. Hoje, eu não estou na imoralidade, quando alguém está me olhando. Ou xingando, deixo de xingar porque alguém está me olhando. Não, porque Jesus entrou na minha vida. Eu sou nova criatura. Então, é isso a principal evidência que alguém é de Jesus. É que ele vive na pessoa. Então, aquilo que Jesus não gosta, aquilo que não é da vontade de Deus, você passa a não querer participar, não ter mais vontade. Você não tem mais vontade. Eu me lembro que logo que eu aceitei Jesus na minha vida, tinha coisas que eu tinha aquela dificuldade, que eu gostava de fazer, que eu gostava de estar. E hoje essas coisas não fazem mais sentido para mim. E essa é a evidência que Jesus está em alguém. Você muda. Você é nova
criatura. As coisas velhas já não existem na sua vida, se passaram. Aquela prioridade que você tinha por uma novela, aquela prioridade que você tinha por um time de futebol, aquilo não faz mais sentido na sua vida, se passou. Hoje você tem outros prazeres, outras alegrias, né? Então, aqui está bem claro na Bíblia, dizendo assim, olha, a evidência que você é filho de Deus, a evidência que Jesus está em você, é que as coisas antigas se passaram, e tudo se fez novo. Amém? Tem coisas que Satanás tenta ficar acusando as pessoas. Tu é de Jesus? Ah, não, tu era um cachaceiro. Tu eras uma prostituta. Tu és isso. Se você tem Jesus, aquilo já passou. Hoje Ele mora em você. Você é nova criatura. E o diabo não tem mais poder de te acusar. Agora, isso é um processo. A santificação é um processo. É um processo de busca a Deus. Mas, por exemplo, uma pessoa que já está na igreja há 3 anos, 4 anos, continua uma pessoa irada, continua uma pessoa invejosa, não teve mudança, tem que haver uma meditação. Se realmente essa pessoa já entendeu a palavra de Deus na vida dela. Se ela já colocou Jesus. E é isso que se está dizendo aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 1. Preste atenção, o que diz a palavra de Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele já morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, ou seja, que aceitou Jesus e foi batizado, fomos batizados na sua morte, morremos para o pecado, morremos para o velho homem. O batismo não é apenas um simbolismo, como muitos pensam. É uma coisa muito importante. Porque na Bíblia você não vê aquele batismo de cuinha na cabeça, aquilo não vale. Porque a palavra batismo vem da palavra batizói, que quer dizer mergulho ou imersão. Ele tem um significado muito importante. Quando o pastor, o reverendo, faz aquela pergunta, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que o sangue de Jesus te purificou de todo o pecado? Você responde, sim. Ele diz, em nome de Jesus eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele te mergulha, é isso que está falando aqui, você foi sepultado com Cristo. Quem foi sepultado? O seu velho homem, aquele homem irado, imoral. O primeiro Adão foi aquele que falhou no paraíso, que comeu da árvore que Deus disse não come, ou seja, que se rebelou contra o seu Criador. Quando você mergulha ali no batismo, você está negando essa natureza de pecado. E quando o pastor te levanta, você está ressuscitando com Jesus. Agora não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. E esse viver que agora você vive, é segundo aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? Eu vejo o quanto, muitos de nós às vezes somos pais,
e pensamos que não é importante a gente pregar para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, para nossas crianças, mais do que nunca precisamos fazer isso. Na semana passada, tinha muitos adolescentes em casa, lá estavam ainda, não tinha começado as aulas, né? E eu notei que tinha um adolescente lá, que ele não vinha de jeito nenhum para a igreja. E quando ele era menor, ele era uma pessoa apaixonada pela igreja. Eu notei isso. E numa hora que ele estava ali sozinho, vem cá fulano, gosta muito de pesca, vem cá me ajudar a ajeitar meu material aqui. Eu falei para ele, olha, eu notei que você está fugindo da casa de Deus. Está todos esses dias aqui, mas chega na hora de ir para o culto, você dá um jeitinho e não vai. O que está acontecendo? Ele baixou a cabeça e disse, não, a minha mãe que falou para me enrolar, porque não é para mim ir. Eu disse para ele, não faça isso. Deus tem um plano na sua vida, meu filho. Deus tem um plano na sua vida. Deus não te trouxe aqui à toa, até a nossa casa. E Deus tem um plano e através de você, Deus vai salvar a vida do seu pai e da sua mãe. Aquele jovem começou a chorar, a lagrimar. Eu fiz uma oração com ele ali. E ele não perdeu um culto depois disso. Irmãos, é muito importante nós mostrarmos as verdades. Paulo disse em uma de suas cartas, como alguém invocará a Deus se não há quem pregue? Como alguém pregará se não há quem ensine a palavra? Aqui a palavra está dizendo que aquele que é nascido de Deus é aquele que morreu para o pecado através do batismo e ressuscitou com Cristo. Hoje é Cristo que vive nele. Versículo 3 diz, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Assim como Jesus veio aqui à terra e mostrou que como homem ele pôde viver uma vida diferente, sem pecado, Deus está dizendo, com Jesus você pode ter uma nova vida. Com Jesus aquela pessoa que era imoral, que era um prostituto, pode ser um homem de Deus. Com Jesus, aquela pessoa enferma, doente, que tinha uma doença incurável, pode ser uma pessoa sã. Com Jesus, aquele lar destruído, acabado, pode ser um lar restaurado. E a palavra diz, andemos, pois, em novidade de vida. Uma nova vida, uma nova história. Tem aquele hino que muitos cantam, uma nova história Deus tem para mim, do Fernandinho. Mas muitos não acreditam nisso. Na hora do pega para capar, buscam as armas do mundo, buscam as coisas do velho homem, tentam se defender como um homem natural. A palavra aqui está dizendo, tu não precisas disso. Tu já morreste para isto. E hoje eu vivo em ti. E esse viver, a palavra de Deus diz, esse viver não é mais segundo a carne, mas é segundo aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Luz. É isso, queridos.
A Bíblia diz aqui, versículo 5, porque fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Morrer é ruim, dói. Você acha que foi fácil Jesus ir para a cruz? Se fosse fácil, por que ele chorou lágrimas de sangue? Porque ele orou 3 horas, e durante cada período de 1 hora, ele chorou e pediu para o Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não foi fácil. Não é fácil a gente negar uma natureza de pecado. Não é fácil, né? Os jovens brincam assim, tá um ditado no mundo que é difícil cachorro velho aprender alguma coisa, né? A gente, quando vai para um adestrador de cachorro, ele pergunta logo, qual é a idade do seu cão? Se ele tiver mais de 1 ano e meio, ele diz, ele não aprende mais, ele não pode mais ser adestrado. O que acontece na nossa vida é que nós viemos há muito tempo de uma vida errada, de pecado, achando que íamos ser felizes do nosso jeito. Jesus diz assim, olha, se você me entregar essa tua vida toda errada, morrer comigo e deixar eu viver em você, então eu conserto tudo. Eu faço tudo novo na tua vida. Você vai ser nova criatura. Né? Eu gosto muito de dar esse exemplo, né? Eu já vi pastores dando esse exemplo, pega 2 copos e diz assim, olha, esse copo aqui é você. Pega 2 copos descartáveis, né? Diz, olha, esse copo aqui é você. Aí amassa o copo, pá, amassa. Depois agora quando você aceita Jesus, você está todo amassado. Agora quando Jesus entra na sua vida, ele vai te consertar. Aí pega, estica o copo, aquele copo nunca mais vai ser o mesmo, não serve mais nem para beber água. Não é isso que Deus faz. Quando ele pega você está todo quebrado, amassado. Ele pega e faz de você um novo copo, um novo vaso, um vaso novo. Ele quebra e transforma num novo vaso. É isso que está falando aqui. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nova vida. O que aconteceu com Jesus quando ele ressuscitou? O que diz no livro de Isaías? Que quando ele ressuscitou, ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. O que o próprio Senhor Jesus falou para os seus discípulos no final do livro de Mateus? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, quando você morre com Cristo, e você decide viver, deixar Ele viver em você, essa autoridade, esse poder, essa cura, essa nova vida que Ele conquistou na cruz, é direito seu. Você passa a ter direito. Você passa a ser essa nova criatura, ter esse poder. E as coisas começam a se transformar. Começa a se transformar. Mas o velho homem tem que ser sepultado. Não existe esse negócio de ter Jesus, né? Tem aquela história de um jovem, que o pastor chamou ele e disse, meu querido, não sei o que acontece com você. Você é uma pessoa tão abençoada. Começa um trabalho abençoado, logo ganha almas, abre célula. Depois você mesmo briga com as pessoas, você agride as pessoas, você não consegue se controlar e você mesmo destrói o trabalho que Deus te deu com a tua ira, com a tua brutalidade.
Ele virou para o pastor: sabe o que é, pastor? Quando eu fui batizado, o Senhor esqueceu de mergulhar minha mão. Então todo o meu corpo é convertido, mas a minha mão nunca foi. Isso não existe, queridos. Isso não existe. Ou você é diferente, ou você é nova criatura, ou você aprende a amar, perdoar, andar diferente, ou Deus nunca fez uma obra na sua vida. Essa é a evidência, você passa a ser uma pessoa diferente. Você passa a andar diferente. Coisas que você dizia antes: eu nunca vou engolir esse sapo. Você passa a engolir. Porque hoje é Jesus que vive em você. Eu fiz um programa, né, Momento de Sabedoria, que eu falo da natureza. A natureza é o caráter. Eu vou com uma historinha para você entender o que é a natureza. O que é a natureza de Cristo e a natureza do primeiro Adão, que foi aquele que falhou. Quando Adão pecou, ele condenou o mundo inteiro ao pecado. Todas as pessoas que viriam depois dele ao pecado. Quando uma criança nasce, ela já nasce com pecado dentro de si, com egoísmo. Pega duas criancinhas, bota uma do lado, outra do outro. Bota um brinquedo para uma, outro brinquedo igualzinho para outra. O que elas vão fazer? Uma vai em direção à outra para tomar o brinquedo da outra. Porque já nasceu com egoísmo. Já nasceu com pecado. Né? Então, o que acontece? Lá estava o escorpião atravessou o rio, estava seco, de repente a maré encheu. Ele estava agoniado, querendo atravessar o rio, ele não sabia nadar, mas a maré estava cheia. E ele pensou em mim para me dar uma carona. Ele começou a observar um sapinho nadando, lá, de um lado para o outro do rio e nadando. E ele pensou: ele tem que me dar uma chance de me atravessar. Ele começou a chamar: sapinho, sapinho, sapinho. O sapo olhou, não viu nada. Sapinho, sou eu aqui. Ele olhou e disse: o que tu quer, escorpião? Poxa, sapinho, eu atravessei esse rio, estava seco, agora está cheio, minha família está lá do outro lado. Me atravessa aí, por favor, que eu não sei nadar. O sapo pensou com a mente dele sapal, né? Você está doido, rapaz? Como é que eu vou te atravessar? Na hora que eu for te atravessar, tu vais me ferrar e eu vou morrer. O escorpião disse: pensa, sapinho, se eu soubesse nadar, eu estava te pedindo alguma coisa? Pensa direito. Eu não sei nadar, se eu te ferrar, eu vou morrer junto contigo. O sapo pensou de novo e pensou assim: é até bom eu ser amigo do escorpião, né? Porque de repente ele se encontra comigo no seco, eu não vejo ele não me ferra, ele é meu amigo. E o sapinho encostou com toda a boa vontade, deixou o escorpião pular na costa dele. E começou aquela travessia, e o escorpião se segurando: eu não vou ferrar, eu não vou ferrar, eu não vou ferrar, eu não vou ferrar. Mas chegou no meio do rio, ele não aguentou e sentou-lhe a ferrada no sapo. O sapo começou a ficar paralisado e disse: escorpião, o que você fez? Agora você vai morrer junto comigo. Ele disse: sapinho, pode acreditar, eu não queria te ferrar, eu não queria te ferrar. Eu tentei não te ferrar, mas é a minha natureza. Olha, nenhum jovem que traiu a sua esposa, que eu casei, eu senti que ele estava sendo falso, quando ele disse: não vou te trair nunca.
Eu vou te amar na doença, eu vou te amar na riqueza, na pobreza. Nenhuma jovem que hoje pisou na bola com seu marido, eu senti que estava sendo falsa. Mas o fato é que se você não tiver um novo nascimento, que se você não deixar Jesus entrar em você, e se você não morrer para o pecado com Cristo, e não deixar Ele viver em você, você não pode ir contra a sua natureza de pecado. O único que através da cruz conseguiu poder para mudar a vida do ser humano foi Jesus. Então, quando Jesus entra, quando você morre para o mundo e ressuscita com Cristo, e Ele vive em você, então você é nova criatura, nova criação. Você é Abba Pai. Você passou de ser filho do primeiro Adão para ser filho de Deus. É isso que está dizendo, como filho de Deus, você não vive mais pecando. A sua natureza foi transformada. Quando isso não acontece, não adianta. Você pode tentar fazer a coisa certa pela sua força. Você vai tentar, você vai andar de um lado para o outro, mas no meio do rio, você vai ferrar quem você ama. No meio do rio, você vai ferrar e magoar as pessoas que te amam. Você vai até matar pessoas que fizeram tudo por você, porque você está tentando vencer com a sua natureza. O amor humano é o amor eros. O amor eros não é um amor que garante fidelidade, porque o ser humano tem o poder de, mesmo amando uma pessoa, se envolver com outra. Mesmo amando e sabendo que muitas vezes aquela atitude vai destruir o seu lar, ele é igual aquele escorpião. Ele fica agoniado. E se ele não tiver mudado a natureza dele para a natureza divina, ele vai ferrar, mesmo que essa ferrada signifique a sua morte, a destruição da sua família, a perda de almas, a perda da saúde. Me diga, qual é o fumante? Eu conheci vários fumantes na minha vida. Qual é o fumante que hoje não sabe que o cigarro faz mal para a vida dele? Todo fumante sabe. Todo fumante sabe que aquilo está matando ele devagar. Ele já não consegue mais mergulhar numa piscina, num rio. Ele se sente sufocado. Ele sabe que está contado os dias dele para uma cirrose, para um câncer no pulmão. Mas ele está escravizado naquele vício. Só quem pode libertar ele é Jesus. Porque para o homem ser transformado, tem que haver a morte do velho homem. O velho homem tem que morrer. A natureza de Adão dentro de nós tem que morrer e ressuscitar com Cristo. Ser nova criatura é isso. Hoje você tem prazer nas coisas de Deus. Hoje você tem prazer em agradar a Deus. Hoje você tem prazer em ser fiel, não porque alguém está te olhando, mas porque você conheceu a Deus, entregou a sua vida a Jesus, e Ele vive. Você é filho de Deus, filha de Deus. Amém? Então no versículo 6 diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído,
você só tem poder de andar em santidade se o velho homem for crucificado com Cristo. Morrer com Ele. Cruz fala de morte. Eu sei, eu já passei por isso. Eu sei que aqui tem pessoas, tem jovens, tem irmãos, que de coração, muitas vezes choram. Amam suas esposas, amam seu marido e chora. Eu não vou mais fazer isso, eu não quero mais fazer isso. E fica igual o escorpião andando na costa do sapo, andando. Eu não vou, eu não quero, mas porque ainda não morreu com Cristo. Ainda não renunciou ao velho homem. Ferra a pessoa que mais ama. Aquela pessoa que está levando ele para a salvação. Ferra. Prejudica, muitas vezes, a sua esposa, que está com ele muitas vezes na doença, nas situações difíceis, não valoriza aquela ferrada. Quem pode dizer que isso não dói? Né? Aquele pai, eu já vi muito pai, muita mãe chorando. Poxa, fiz tanto sacrifício por esse moleque, essa menina. Já fiz tanta coisa. Deixei às vezes de comer, fumei um chibé para dar o único É duro. Mas aqui no versículo 6 é isso que está falando. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Sacode aí 3 pessoas e diz: irmão, o corpo do pecado só pode ser destruído se formos crucificados com Cristo. Toda vez que Jesus fala na sua palavra sobre mudança de vida, ele fala de cruz. Aquele que não tomar a sua cruz, ele está falando de morte. Você renunciar a algo que pode levar você ao pecado, em troca de ter Cristo na tua vida e de viver uma vida de fidelidade. E Ele vai te dar a vida que Ele tem preparado para você desde antes do seu nascimento. Desde antes do seu nascimento. Entendeu? Não vivamos e não sirvamos o pecado como escravos. A pessoa só tem poder de não servir ao pecado se Jesus estiver vivendo nela. Eu sei. Irmãos, eu vim de um lar que o meu pai era louco pela minha mãe. A maioria aqui já conheceu a apóstola Margarete com 60 anos, 50 anos. A minha mãe era muito bonita. Meu pai conheceu a minha mãe no concurso de Miss. Muito bonita. Ficou louco por ela. Papai morria de ciúme da minha mãe. Todo final de semana era copo voando, tu tá olhando para minha mulher, era bagunça em casa. Mas por maior amor que ele tinha, ciúme que ele tinha, ele não conseguia ser fiel a ela. Saía sexta-feira, voltava no domingo, às vezes perto da hora de sair para o trabalho, na segunda, às vezes nem ia trabalhar, que não tinha condições. Chegava cheio de batom na roupa. Meu pai, aí, segunda-feira a mamãe ia para a casa da minha avó. Eu não te quero mais. Terça-feira ele enchia a frente da casa do vovô de flores, se ajoelhava lá no meio da rua. Margarete, eu vou mudar. Margarete, eu nunca mais. Ela ia para lá. No outro final de semana, a mesma coisa acontecia. Um dia ele pegou uma Bíblia que ficava aberta lá na sala de casa.
Minha mãe disse: pronto. A gente estava vendo o carnaval, nunca me esqueço disso. Papai segurou aquela Bíblia imensa que só servia de enfeite e levantou. E a mamãe disse: pronto, vai rasgar a Bíblia, vai ficar doido de ver, vai matar todo mundo aqui. Eu era moleque, segurei uma tranca e disse: deixa ele vir. Me lembro disso, era normal em casa. Ele levantou a Bíblia, porre, e disse assim, ele dizia que ele era ateu, disse: se há um Deus no céu, o Senhor vai salvar minha vida, minha família, através desta palavra. A mamãe já estava decidida a se divorciar. Nesse dia ele não fez barraco, nada. Quando ele ficava porre, ele agredia a mamãe. Ele largou a Bíblia, foi para o quarto dele dormir. No outro dia, quando ele chegou para almoçar em casa, ele já chegou com uma Bíblia pequena. Disse: Margarete, a partir da próxima semana eu não venho mais almoçar, porque eu vou ficar lendo esse livro. Não é esse livro que é a palavra de Deus? Então, se Deus existe, Deus vai mudar a minha vida através dessa palavra. Papai começou a ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. Deus mandou aquele engenheiro que construiu o Banco Central, lá de Brasília. E aquele homem viu o papai, só que ele não tinha coragem de falar com o papai, porque o papai era uma pessoa séria, carrancudo, o irmão Elias. Mas um dia Deus disse para ele: fala com ele. Ele disse: chefe Eli, o senhor é crente? Veio o senhor lendo a Bíblia e disse: que é isso? Senta aqui, mas se tu for me falar de igreja, de revistinha, que não lê a palavra de Deus, nem começa. Ele disse: não, eu vou lhe falar, lá na igreja que eu frequento, era a Igreja Batista Nova Esperança. Lá o pastor é jovem, tem 20 anos, pastor Marcelo, mas ele é um homem de Deus, ele prega a palavra de Deus. Papai disse: venha me pegar domingo que eu vou lá com você. E naquele dia ele aceitou Jesus. Daquele dia em diante, o papai nunca mais saiu sem a família. O papai é enjoado. Às vezes ele me liga: não, Helder, vamos almoçar, e você vai. Ele quer que os filhos estejam juntos, ele quer que a mamãe esteja junto. Ele só sai com a família, ele mudou. Hoje o papai tem 77 anos, a mamãe 67, os dois estão envelhecendo junto, mas eles estão casados até hoje, fazendo a obra de Deus, porque Deus muda a natureza do homem. Papai, para sair, tinha que ter farra, MPB, alguém tocando para ele. Uma pessoa que não suporta essas coisas. Ama estar na casa de Deus, nunca tirou férias, porque ele diz que a função dele de pastor não é um trabalho, é o prazer da vida dele. Visite de paz só precisa dar um tempo, vai, tira umas férias. Meu filho, por que férias? Não estou trabalhando? É a função, é o prazer da vida dele. Por quê? Porque a natureza do homem tem que ser crucificada. O homem tem que matar. Enquanto você tiver com o seu coração, pé na igreja, outro no mundo, o crente São Raimundo, pé na igreja, outro no mundo, você está na igreja, mas está com um monte de besteira na mente, você ainda não negou sua velha natureza. Você ainda vai ferrar quem você ama. Você ainda está com a natureza do escorpião, do pecado. Você vai decepcionar o reino de Deus. É isso. Deus está falando, você tem que crucificar a natureza do primeiro Adão. Essa natureza tem que morrer. Hoje, vai contar perto do papai uma piadinha indecente. Vai contar perto dele uma coisa errada. Vai xingar alguém ou apelidar alguém do lado dele. Você vai levar uma espadada na hora. Meu filho, isso está errado, isso é chocarrice.
Respeite essa pessoa. Você está traumatizando essa pessoa. E vai vir maldição na sua vida. Hoje eu tenho orgulho do meu pai. É uma pessoa séria. Por quê? O que mudou? A natureza. Ele foi crucificado com Cristo. Senão, meus pais já estavam separados há muito tempo. Minha mãe fala mesmo que o lar deles é um milagre de Deus. Então, queridos, só Jesus pode mudar alguém. Mas ele não arromba a porta, ele diz, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ou seja, você tem que permitir. Talvez hoje você acha que o teu problema é o teu marido, o teu problema é a tua esposa, o teu problema é a falta de emprego, o teu problema é uma casa, o teu problema é porque o teu marido é pão duro, o teu problema é porque é o teu filho, o teu problema é os teus pais. Não, o nosso problema é que precisamos deixar Jesus viver em nós. Precisamos crucificar com Cristo a vida velha e ressuscitar com Ele uma nova vida, ser nova criatura, ser um novo esposo, uma nova esposa, um novo. Quantos anos você está gritando com teu marido, hein, irmã? Tentando mudar ele. Funcionou? Não funciona. Sabe por quê? Só Deus troca o caráter de alguém. Só Deus. É isso que está falando aqui. Ora, versículo 8, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Está na sua Bíblia, sim ou não? É isso. O que adianta eu estar na igreja, continuo odiando, continuo xingando, continuo irado, continuo brigando todo dia com meu cônjuge, continuo dando mau testemunho. E muita gente está igual aquele escorpião, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais acessar esse site imoral, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais trair minha mulher, eu não vou mais entrar em contato com essa pessoa. Quando vê, pum, já ferrou. Porque você ainda não morreu com Cristo. Ainda não teve, como a palavra de Deus diz, a experiência do novo nascimento. Isso que tem que acontecer. Sabe por quê? Quando isso acontece com você, a Bíblia diz assim, olha, se você tem uma esposa que não é de Deus, que não é crente, que ainda não conhece a palavra, mas permite você servir a Deus, não deixa, ore por ela, porque através de você ela vai ser santificada e ela vai conhecer o Senhor. Se você tem uma esposa, um esposo, que não serve a Deus, que pisa na bola de vez em quando, mas que permite você servir a Deus, não deixa. Ora, se santifica, que Deus vai transformar essa pessoa. Mas sabe o que acontece nas horas difíceis? A mulher não quer ficar calada, o marido não quer amar, ninguém quer ceder. E Deus não pode operar. Deus não pode operar. Queridos, o homem natural, não existe homem bonzinho. Não existe. O homem natural, por maior amor que ele tenha, se ele não crucificar a sua carne, ele não consegue ser fiel, ele não consegue ser leal, porque é a natureza do primeiro Adão. Quando você crucifica, diz, não, eu não quero mais saber da minha vontade,
Eu decido servir a Deus. Eu decido fazer a vontade de Deus. Aí você crucificou. Deus vem e muda o teu DNA. Pá! É isso que ele falou para Nicodemos em João 3. Foi isso que Jesus falou, tu precisas nascer de novo. Ele disse, como eu sendo velho, vou nascer de novo. Eu vou por acaso voltar ao ventre. Ele disse, não. Tu és mestre da lei, tu não entende isso. Tu precisas ter uma nova vida, tu precisas ser conduzido. Ele disse para Nicodemos, olha, o vento sopra para onde quer, tu ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Para Pedro, quando Jesus confrontou Pedro, o que foi que Jesus falou para Pedro? Ele disse, olha, tu é menino, Pedro. Por isso que tu faz essas besteiras. Por isso, sabe por quê? Agora, quando tu fores mais velho, ou seja, quando tu fores espiritual, tu deixares crucificar, outro te pegará e te levará por onde tu não queres. Cruz. Outro te cingirá, até a roupa que tu vais vestir, tu vais ser obediente, e te levará para onde tu não queres. Cruz. Com essa morte tu vais glorificar a Deus. E depois disse, segue-me. Porque seguir a Deus significa negar-se a si mesmo. Seguir a Deus significa negar nossa natureza. Mortificar o velho homem. Ser nova criatura. Deixar Deus nos guiar, Deus nos levar. Queridos, você acha que eu sou diferente de cada um que está aqui? Você acha que muita coisa que acontece na minha vida, tudo é como eu gostaria? Não é. Nós estamos de passagem nessa terra e nós estamos sendo conduzidos. Essa terra aqui é um teste. Se eu mortifico a minha carne e sigo a Deus, eu vou viver a vida eterna com Ele. No lar dele. Se eu escolho pelo pecado, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, mas o homem preferiu as trevas porque as suas obras eram más. Por isso, aquele que vai atrás das trevas se afasta da luz. O que está falando aqui? De negar-se, de crucificar com Cristo a velha natureza. E realmente deixar Jesus viver através de nós. Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Coisa fácil, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Paulo está dizendo, eu sei que eu não sou perfeito. Ainda não alcancei a perfeição, mas eu me esqueci, deixei para trás o que ficou. Eu não aceito mais ser um prostituto, eu não aceito mais estar vendo coisa imoral, eu não aceito mais estar traindo a minha esposa, eu não aceito mais estar sendo escravizado por uma droga, eu não aceito mais essas coisas reprovadas. Paulo diz, eu não aceito, deixando as coisas que para trás ficaram. A vida segue. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Deus tem algo maravilhoso para você. Sacode de novo e diz, você vai ser museu. Museu que vive de passado. Mas você fez isso comigo. Aconteceu há 20 anos.
Tu fez aquilo comigo. Mas tu falou aquilo. Deixando as coisas que para trás ficaram. Essa briga de 17 anos está matando o teu casamento. Esse mesmo disse-me-disse que você fica jogando na cara do teu cônjuge, na cara do teu filho, está matando. Deixa as coisas que para trás ficaram. Avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo. O alvo é Cristo. É o que Ele tem para mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele diz: eu não quero mais essas coisas do mundo. Mas o escorpião não pode negar sua natureza. Mas quando Cristo entra, você é nova criatura. Você não é mais prostituto. Você é filho de Deus. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Deixando as coisas que para trás ficaram, me aproximo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero, já estou acabando, quero só voltar rapidinho em Romanos 6,4. Romanos 6,4 diz: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Irmãos, quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? Quem foi? O Pai. Deus está dizendo: eu, o Pai. Isso é obra do Pai. O Pai, eu, o Pai, vou transformar o teu caráter. Assim como eu fiz com meu filho Jesus, que eu ressuscitei ele dentre os mortos, assim eu vou ressuscitar cada um dos meus filhos dentre os mortos. Eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar o teu caráter. Amém? Assim como o Pai ressuscitou a Cristo entre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ande diferente. Quero te dar mais um versículo para você guardar. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, não sou mais eu. Quando é eu só tenho dificuldade nisso, eu ainda não venci isso, só isso que eu falta melhorar. Então é você que está vivendo, é escorpião, vai dar ferroada em quem ama. Enquanto eu, só falta isso, eu preciso disso. Está dizendo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa passagem que eu tenho na carne, não é mais de mim mesmo. É o Filho de Deus que me dirige hoje. Por isso eu tenho o poder de ser fiel à minha esposa. Por isso hoje eu tenho o poder de vencer a imoralidade, o pecado.
uma vida transformada. Cristo vive em mim. Primeira Pedro 1,13 diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Hoje você, em Cristo, você tem poder para andar em santidade, para ter um novo procedimento. Porque escrito está, versículo 16: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Isso aqui é uma peregrinação, uma passagem. A vida verdadeira é lá no céu, é a vida eterna. Isso aqui, os que viverem mais vão chegar o que? A 100 anos? 105? 110? Não sei. É só uma passagem. Quem sabe aqui, quem vai chegar ao final do ano? Quantos anos você ainda tem de vida? Deus disse, você está numa peregrinação. Isso aqui é só uma passagem, um passar. Agora em 1 João, capítulo 3, versículo 1, aqui eu estou encerrando. Diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não nos conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Quem sabe que é filho de Deus, se purifica. Crucifica a carne, todo que tem essa esperança. Assim como ele é puro, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para destruir as obras do pecado, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Está escrito aí, sim ou não? Todo o sinal do que permanece em Deus é que leva uma nova vida, não vive pecando. Preste atenção. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu, ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus. Está escrito aí, sim ou não? Então não venha dizer que é invenção minha. Se hoje quem te domina é o pecado e as coisas erradas, você ainda não teve um encontro com Deus. Você precisa nascer de novo. É isso que está falando aqui. Quem teve um encontro com Deus não vive em pecado. Versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo,
assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, de novo, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Essa é a evidência. Pois o que permanece nele, olha essa palavra, é divina semente, no original, espegma, que vem de espermatozoide. Aquele que permanece nele é filho legítimo dele, vem da essência de Deus, é divina semente, é do sêmen de Deus. Essa palavra é profunda, é separado, é santo. Pois aquele que permanece nele é divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. A maior evidência que você é de Deus é que você é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Finalizando, hoje não me importa que tipo de pecado você tem cometido até chegar nessa igreja. Quantas coisas erradas você já fez. Mas hoje, se você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não é uma religião, é Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e decidir crucificar a natureza de pecado com Ele, e ressuscitar com Cristo, através do batismo, e seguir a Ele, então Ele vai mudar a tua natureza. Você não vai mais ser filho do primeiro Adão, o pecado não vai mais dominar a sua vida, mas o Senhor Jesus vai dominar você, porque Ele vai viver através de você. Amém? Vamos ficar de pé neste momento. Que Jesus te abençoe. Tem gente que está com um fardo muito pesado, você não precisa. A Bíblia diz, você só precisa se entregar nas mãos de Deus, e o mais Ele fará. A parte do ser humano não é se preparar. Se o homem tivesse poder de se preparar, Jesus não precisava vir morrer na cruz. A parte do ser humano não é conhecer primeiro. A parte do ser humano é se entregar, é dizer sim para o Senhor Jesus. E a parte de Deus é mudar a tua natureza para a natureza divina, e ser filho dele, e te dar poder para andar em santidade, e você ser uma nova criatura. Nesse momento, enquanto nós vamos tirar nossos dízimos e nossas ofertas, todos vocês que são fiéis e têm sustentado essa obra nesses dias difíceis, que Deus possa abençoar a sua vida tremendamente. E você, enquanto nós vamos tirar nossos dízimos e ofertas, você que quer aceitar Jesus e se reconciliar, você vai vir aqui e eu quero orar por você, para que você seja uma nova criatura. Não me interessa. Talvez hoje, para você chegar aqui, você sofreu um monte de gente falando, olha, tu vai cair o telhado da igreja. Isso aí não existe. Deus veio para salvar o perdido. Venha como você está. Eu quero orar por você. Amém.